Ouça agora, Viver Bem. Oferecimento Unimed Andradas. Quadro Viver Bem fala sobre anemia. A anemia é uma doença conhecida há muitos anos e que tem causas diferentes. Em todo o planeta, é grande o número de pessoas acometidas por ela. Boa alimentação e atividade física ajudam a prevenir o surgimento da doença. E para falar sobre o assunto, o quadro Viver Bem, oferecido pela Unimed Andradas, conversou com a nutricionista Lilian Cristina de Pádua. Confira. Primeiramente, eu quero cumprimentar você, a todos os ouvintes da Rádio Vinícola com bom dia, E esse assunto que hoje atinge todas as faixas etárias das pessoas. A anemia, ela é caracterizada pela baixa produção de hemoglobina ou mioglobina, que são nada mais nada menos que os glóbulos vermelhos que transportam oxigênio para os músculos e para os órgãos do nosso corpo, Sandro. E o que causa essa falta? Essa falta ela é decorrente da baixa absorção ou baixo consumo de ferro e vitaminas através da nossa alimentação. E a pessoa, ela chega a sentir sintomas que indicam que ela está com anemia? Sim, na maioria das vezes, Sandro, a anemia, ela chega junto de fadiga, fraqueza, palidez, batimento cardíaco acelerado, sudorese, cabelos caindo, unhas fracas, E são alguns dos sintomas que chegam pra gente no consultório quando os pacientes relatam pra gente que estão com anemia. Como que é feito o diagnóstico? Tudo bem, a pessoa chega com os sintomas, não é? Sim, mas sim. Aí não é possível fazer o diagnóstico de maneira imediata. Geralmente é claro, A gente, como nutricionista, sempre avalia o paciente, a gente vê a coloração pro lado interior dos olhos, Na pálpebra inferior dos olhos, a gente vê sempre a coloração. Isso é uma estratégia bem antiga, mas que diz muito pra gente, o exame físico diz muito, porque também já relata certa tensão dos pacientes, mas obviamente a gente vai pedir depois os exames laboratoriais. Geralmente a gente pede um hemograma, pra gente ver a contagem de hemoglobina, a gente pede também, eu gosto muito de pedir ferritina e ferro sérico, pra gente fazer uma conjugação exata, para a gente ver como e de onde está vindo essa anemia. Qual a melhor maneira de combater a anemia? Aí agora, Sandro, tem duas alternativas. Se a anemia for leve e por deficiência de ferro e vitaminas, a gente entra aí com alimentação, reeducação alimentar bem equilibrada, em conformidade, combinando os alimentos nos pratos, nas refeições, de manhã até à noite, para que o paciente possa estimular a produção de hemoglobina e o transporte de oxigênio quando o ferro entra através da alimentação no corpo. Agora, se a anemia estiver em estágio mais elevado, aí é necessário suplementação medicamentosa, A gente evolui o quadro daí a um especialista, um clínico geral ou até mesmo um hematologista, que é o especialista em doenças do sangue. Quer dizer, existem duas maneiras da anemia, uma num estágio mais inicial e uma anemia mais adiantada. Exatamente, há anemias que são bem mais drásticas. Há vários tipos de anemia, mas aqui no Brasil 95% das anemias são por deficiência de ferro, chamada ferroptiva. Mas existe também megaloblástica, que é por deficiência de vitamina B12, existe também a falciforme, que é a falsa forma das hemoglobinas, das hemácias ali presentes, que geralmente são até herdados de pai para mãe, principalmente para pessoas de coloração de pele mais escura. Interessante isso. Com certeza. E isso geralmente o quê? Isso se desenvolve por quê? Mistura de raças e etnias. Essa anemia surgiu no continente africano, com a mistura de africanos com outras raças, onde os tipagens sanguíneas foram se misturando e a forma daquela hemoglobina e hemoglobina fazem forma de S ao invés de ser redondinha como é para ser, entendeu? Eu acho que numa situação normal deve-se falar sempre em prevenção. Quais os alimentos que previnem a anemia, e não só os alimentos, mas as práticas também que previnem? Muita coisa, Sandro. Nesse caso eu digo aos ouvintes, muita atenção no preparo de alimentos. Geralmente o feijão, o grão de bico, sojas, lentilhas, todas as leguminosas têm que ter uma técnica de remolho. O que quer dizer isso? Tem que ser colocado de molho
pelo menos 8 horas antes da cocção, porque tem fitatos, vitaminos presentes nesses alimentos. E esses fitatos, vitaminos, entrando junto com outros alimentos no prato, eles sequestram o ferro, que há nos outros alimentos também. Então é muito importante colocar eles de molho. Outra coisa que eu gosto muito de comentar também é a questão de muito cuidado com cafezinhos junto com a comida, após a comida. Muito cuidado com o consumo excessivo de chá verde, chá vermelho, chá branco, que tem muita catequina, tem muita cafeína, e isso sequestra a absorção. E a gente vê isso muito consumido hoje por dietas muito drásticas. Nem sempre aquilo que é uma fórmula para emagrecer acaba ajudando outras coisas do nosso organismo. Isso preocupa muito. Então, presta muita atenção. Doces, o açúcar é muito triste para quem tem anemia. Quem tem vontade, principalmente nós mulheres. As mulheres têm muito mais propensão a ter anemia do que os homens. Nesse caso, então, o que deve ser feito? O consumo de doce deve ser muito moderado. Prestar muita atenção nisso. O consumo de embutidos, o consumo de enlatados, ou seja, tudo aquilo que vem com vitaminas sintetizadas, não é verdade? Porque a indústria já põe a facilidade de alimentos que são, assim, rapidamente preparados. Mas esse rapidamente, por trás disso tudo, existem vitaminas adicionadas que com certeza não são a mesma coisa da gente consumir aquele alimento fresco, preparado por nós mesmos, onde a gente sabe a dosagem de cada coisa que foi empregado para fazer. No caso das frutas, é preciso comer a fruta, como por exemplo uma laranja, não é? Ou eu posso tomar um suco? Então, Sandra, isso é um ponto muito interessante. Independente se a gente comer uma fruta ou tomar um suco, ou até mesmo legumes e verduras, é importante que a gente empregue neste suco ou no consumo da fruta in natura aquilo que a gente precisa para combater a anemia. Nesse caso, eu sempre falo, nesse caso é muito legal a gente sempre estar empregando morango, abacate, cereja, uvas escuras, uva passa, damasco, kiwi, amoras, couve, goji-berry, blueberry. Tudo que tem coloração roxa, escura, vermelho escuro e verde escuro auxilia muito. Então o consumo dessas frutas, além também, é claro, de melancia, caqui, que tem coloração vermelha, também o kiwi também, que é muito poderoso nessa parte. Já tive grandes resultados com kiwi misturado a laranja, melancia, enfim, adicionado a beterraba, cenoura, que a gente deve consumir, mas quando fazer os sucos também, nunca colocar açúcar. Sempre que a gente optar por um consumo de suco, é muito importante que o paciente esteja apto a ver que o açúcar em contato com isso, com aquele suco, vai destruir toda a propriedade que a gente necessita para o organismo se recuperar. E quando que os suplementos são indicados? Os suplementos, eles são indicados a partir do momento que a anemia já não tem um quadro leve. É quando ela baixou demais, em caso de ferritina ou hemoglobina. Nesse caso, o médico, né, responsável, o hematologista, ele vai entrar talvez aí com terapia de Noripurum, né, Neutrofer, ácido fólico, sulfato ferroso e outros tratamentos medicamentosos disponíveis na indústria farmacêutica. E os exercícios físicos, eles ajudam no processo de combate à anemia? Então, isso é uma coisa muito interessante. Geralmente o paciente, quando ele quer mudar essa rotina de alimentação, ele quer optar também pelo exercício físico. Mas eu sempre advirto, Sandra, se a pessoa está debilitada, com deficiência de vitaminas, com fraqueza, com vertigem, com tontura e palpitações, é até arriscado que a pessoa opte por um exercício intenso de início. Eu sempre recomendo que exercícios mais firmes, aeróbicos, como caminhada, uma esteira leve, uma bicicleta, e sempre acompanhado do quê? Daquela alimentação bem regrada, sempre mantendo os horários, a quantidade e a qualidade daquilo que a gente está consumindo. E em casos mais extremos, a anemia, ela pode matar? Não. Na realidade, a anemia não mata. Muitas pessoas dizem assim, Lília, a verdade é que a anemia mata e pode virar leucemia? Não. É um mito que a anemia possa virar leucemia. A leucemia é uma doença e a anemia, o que acontece? Ela é simplesmente uma consequência de alguma coisa que a gente fez de errado.
algum consumo que foi baixo. O que acontece? Quando a gente não trata a anemia e insiste em comer alimentos industrializados, o consumo de enlatados, o consumo de refrigerantes, de sucos, de pó, de lata, de garrafinhas, que já vêm ricamente adoçados, o que acontece? A gente, se o paciente não se tratar, ele é levado à falta de oxigenação nos órgãos. E essa falta de oxigenação leva a distúrbios do quê? Neurológicos e cardíacos. Porque uma vez que nós não liberamos isso para o nosso organismo através de um prato bem composto na refeição, infelizmente o nosso cérebro não é oxigenado e as nossas artérias não são oxigenadas. E levando por esse lado, nós teremos grandes distúrbios. Uma pessoa pode contrair aí doenças neurológicas, uma falta de raciocínio, uma depressão e coisas mais tristes, por quê? Pelo declínio de vitaminas e ferro através da nossa alimentação. Chega a atingir bebês e crianças essa Sim. doença? E é como eu sempre digo aos pais e mães. Bebês e crianças são atingidos por anemia, na maioria das vezes, por responsabilidade dos pais. Na gestação, a mãe é totalmente responsável por aquilo que ela consome. Porque se a mãe não se priva de álcool, muita cafeína, refrigerantes e alimentos que não contribuem para uma nutrição equilibrada, evidentemente essa criança tem o risco de nascer já com índice de vitamina e de ferro baixo no corpo. Isso sem contar que a formação do tubo neural da criança, né, o desenvolvimento do QI, de inteligência dessa criança também corre risco de estar afetada. Não é só bem dizer anemia. E quando a criança nasce, se a mãe também não teve esse cuidado durante a gestação, aquela fase ali do puerpério, que a criança começa a desenvolver no primeiro semestre, o leite também pode não estar naquela qualidade, porque não tem o nutriente necessário. Se a criança não for bem alimentada nas primeiras papinhas, introduzidos aquilo que a criança precisa, o que vai acontecer com essa criança? Ela é propensa a desenvolver anemia, com certeza. E quando sempre eu consulto pais e as crianças, eu sempre digo que a consulta não é para eles. É para o pai e para a mãe, porque a criança vai fazer aquilo que o pai e a mãe preparar. Olívia, eu quero então agradecer a sua participação aqui no quadro Viver Bem. Tenho certeza que as informações foram muito úteis e que os ouvintes da Rádio Vinícola aproveitaram bastante, tá bom? Eu que agradeço o carinho, a consideração pelo meu trabalho, a confiança de sempre. Eu estou à disposição, viu, para o que precisar. É sempre bom poder ajudar a todos a atingir a melhor qualidade de vida. Agradeço de coração, viu, Sandro? Um grande abraço a todos. Abraço para você também. Nós conversamos com a nutricionista Lilian Cristina de Pádua. Ela participou do quadro Viver Bem, falando sobre os alimentos e outras atitudes que previnem a anemia. O quadro Viver Bem é oferecido pela Unimed Andradas e vai ao ar às quintas-feiras durante o programa Jornal da Cidade. Até a próxima semana. Você ouviu Viver Bem. Oferecimento Unimed Andradas.